TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, tudo bem com você? No Vida Inteligente de hoje, com apoio cultural da Eletros Telecom, tecnologia de ponta a ponta, nós vamos abordar um assunto que é no mínimo intrigante e com certeza novidade para você. Você já ouviu falar alguma vez em entrantes? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você ouviu falar sobre entrantes, certamente você deve imaginar aqueles invasores de corpos, aqueles filmes de ficção científica, onde seres entram nos corpos, consomem, trocam de energia e não sei o que lá. Mas o processo de entrantes, ou walk-ins, na palavra inglesa, é um processo interessante e que existe. Hoje você vai se familiarizar com isto. Para alguns vai parecer balela, para outros vai parecer surpresa. Para outros vai se parecer muito familiar, mas a nossa incumbência é passar isso para você. O que você vai fazer com isso, telespectador, já é por sua conta. Entrantes é um processo estranho, podemos chamar assim. Nós vivemos hoje eu vou fazer ao vivo com acompanhamento de um texto que eu trouxe, e que o assunto é meio complexo, então eu vou acompanhar, vou ler alguma coisa para vocês e nós vamos debatendo isso. Hoje nós estamos, como todos devem saber, num mundo acelerado, num mundo diferente, num mundo estranho, num mundo egoísta, num mundo de guerras, num mundo de falta de dinheiro, uma série de fatores. Todos dentro das suas crenças acreditam em alguma coisa, cada um dentro da sua diretriz de religião. Muitos acreditam em anjos, outros acreditam em extraterrestres, outros acreditam em espíritos e assim vai. Mas vamos procurar passar essas informações hoje, cada um dentro do seu grau de entendimento, numa seguinte metáfora, vamos chamar assim. Nós sabemos que nós estamos com o mundo à beira de alguma coisa, seja algum cataclisma físico, seja cataclisma de nós próprios, assim, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, que nós buscamos algo que a gente não sabe o que é. Pois bem, suponhamos então, para exemplificar e para dar um exemplo, antes de eu entrar no texto propriamente dito, que seres de outras partes do nosso universo, sejam anjos, sejam espíritos, sejam ETs, seja lá o que for, estão aqui se alocando para nos ajudar em alguma coisa. Ajudar o quê? Ajudar a Terra, como nos ajudaram no passado grandes seres que por aqui passaram, tanto nas religiões, como também dentro da ciência, Albert Einstein, o que fez a BCG, que não me vem na cabeça agora, foge aqui, o Louis Pasteur, e tantas outras, Werner von Braun, que nos trouxeram coisas revolucionárias que nos ajudaram e nos ajudam hoje na nossa evolução. Então é necessário nos dias de hoje, alguns desses seres especiais vindos, cada um dentro das suas crenças, eles precisam vir aqui para a Terra para ajudar-nos nesse processo que nós estamos de aceleramento. Você, certamente na sua casa, tem percebido que o tempo está mais curto, as coisas que você fazia até uns anos atrás, hoje você não consegue fazer. Você tinha os mesmos afazeres. Você fazia tranquilo dentro do seu dia. Tinha o seu horário de dormir e tal, e você não consegue fazer as coisas que você fazia no tempo de hoje. Como se explica isso? As coisas realmente estão mudando e mesmo sem que você perceba, não sabe o que está acontecendo, você está sentindo isso. Então, alguns emissários têm sido enviados para cá. Mas
como o tempo urge, como nós precisamos de uma dinâmica, como nós precisamos de transformações imediatas para que a gente tenha um futuro como civilização, estes seres que são mandados aqui para a Terra, seja lá por quem for e de onde for, não importa. Vamos tentar passar para você entender um pouquinho desse processo. Eles não podem, esses seres enviados, eles não têm tempo hábil para passar por um processo de gestação, por um processo de infância, por um processo de adolescência, por um processo de maturidade. Então eu vou exemplificar como acontecem esses processos de entrância, que no decorrer do programa você vai identificar-se com algumas coisas e provavelmente você vai conhecer alguém que teve um processo similar ao que nós vamos relatar aqui hoje. Pois bem, quando como esses entrantes chegam aqui na Terra? O que eles são na verdade? Suponhamos, hipoteticamente, que fulano de tal, você sabe, telespectador, todos nós temos uma única certeza, a de que vamos passar para um outro plano. Ou, falando em palavras mais grosseiras, todos nós temos certeza de uma única coisa, de que nós vamos morrer fisicamente. Pois bem, como nós temos um vencimento, então fulano de tal é um jovem, saudável, 32 anos, mas na fichinha dele, lá em algum lugar, está dizendo que em dia tal ele vai embora. Vai embora normal. Mas, como ele é uma pessoa saudável, um corpo físico que interessa, vamos dizer assim, o que acontece? Alguém em outro plano, presta atenção, eu falei que era complexo e que você pode achar isso uma maluquice, mas vá prestando atenção, por favor. Alguém começa a acompanhar esse ser que precisa vir para cá para participar de alguma forma da nossa vida, da vida da humanidade, ele vai acompanhando esta pessoa cujo contrato está vencendo. Vai conhecendo a personalidade dela, a atividade profissional, os parentes, os pais, os amigos, até que, no determinado dia, o envolvido em si, hipoteticamente, sofre um ataque cardíaco. Óbvio, ele cai, passa mal, chama-se socorro, ele é socorrido, ele é levado para uma UTI, tem parada cardíaca, cardiorrespiratória, vem todo aquele processo de ressuscitamento, máquinas, choque elétrico e tal, e milagrosamente, 10 minutos, 15 minutos depois, 5 minutos depois, a pessoa volta a si, sai desse estado de pré-morte, vamos chamar assim. Neste instante, na verdade, a pessoa realmente foi embora. O espírito, essa coisa que nos anima, perceba você que quando você nasceu, você levou um tapinha no bumbum e você fez a sua primeira respiração. Você chorou e respirou. Quando a gente vai embora, o que acontece? A gente expira. Então, na verdade, esse sopro, que é a vida, ele vem através da nossa inspiração e vai embora através do nosso último suspiro. Então, nesse processo que eu já vou mostrar para vocês, a única gravura de hoje, ainda não, nós já vamos colocar ali, eu vou mostrar para vocês como se dá este processo da entrância ou troca de essência. Sai um, o que venceu o contrato, entra outro, que não podia passar pelo processo que eu já falei, para dar continuidade a isso. Pois bem, a seguir desse processo, a pessoa volta milagrosamente à vida e perceba você, tenho certeza que você na sua casa, você tem algum amigo, tem algum parente, soube de alguém exatamente que aconteceu coisa similar. A pessoa volta à vida, ela se transforma, ela parece não ser mais a mesma, ela se torna mais introspectiva, ela tem uma fissura incrível por ajuda ao próximo, por ajudar o planeta, ecologia, e ela tem aquele afã de querer ajudar. Aí sim, você fica percebendo que um novo ser, aquela pessoa que você não faz nem ideia porque ela está desse jeito, não é quem você conhecia, é agora um novo ser
com uma nova tarefa, com uma nova missão. Eu recomendo, antes que eu esqueça no programa de hoje, né, tem muita coisa na cabeça, o nosso programa é ao vivo, não tem nada pré-escrito, fora o texto que eu vou passar para vocês. Então sai tudo espontâneo. Não deixem de assistir um filme que eu canso de assistir, não canso de assistir, que saiu há uns 3, 4 anos, chama-se K-Pax. K-P-A-X. K-Pax. É um filme maravilhoso, onde vocês vão entender perfeitamente o que é um entrante. Hipotético, fantasia, loucura. Aham, vocês não fazem ideia disso. Eu, Eustáquio Andréa Patunas, apresentador deste programa, posso falar de cátedra para vocês. Além de saber destas coisas, aprendendo, experienciando as coisas eu próprio, eu fui instrumento de uma troca de essência, não que a minha tenha sido trocada. Eu participei de uma troca de essência, que oportunamente, num dia, quem sabe, num programa onde isso seja adequado, eu possa contar para vocês. Uma coisa que me ocorreu, e eu fui partícipe, instrumento lá em Alto Paraíso, no estado de Goiás, essa cidade holística, essa cidade esotérica, cidade dos cristais, na Chapada dos Veadeiros. E também presenciei, com estes olhos físicos que estão olhando para você agora, a transformação de um amigo, de um major da Polícia Militar de Santa Catarina, que viajou comigo de ônibus para lá também, para Alto Paraíso, e que no dia final do evento que nós estávamos participando, desculpem, ele acabou com a meditação quando caiu duro no chão, no meio da meditação, e fez com que a meditação parasse. Quando todos correram para acudi-lo, lá estava um amigo esticado no chão, parada cardiorrespiratória, e não se sabia o que fazer, porque Alto Paraíso fica a 230 quilômetros ao norte de Brasília, uma cidade de 7 mil habitantes, infraestrutura zero, e o que nós vamos fazer? A sorte é que naquele tempo trabalhava lá, dava assistência, certamente você já ouviu falar em Dr. Fritz. Dr. Fritz se manifesta em um monte de lugares, em um monte de médiums, e o Dr. Fritz estava lá, incorporou no médium João Pérez, que era um pintor de paredes lá em Alto Paraíso, que eu conheci pessoalmente. Chegou perto desse nosso amigo que havia morrido, morreu, parada cardiorrespiratória, morreu. Não sei o que ele fez, o Fritz, ele voltou a si. Quando ele voltou a si, ele não era mais o meu amigo. Ele fumava. Ele tomava os seus drinks normalmente ao final de cada expediente, do seu happy hour, no final da tarde. Ele se relacionava intimamente com a sua mulher, com a sua esposa. A partir do momento que ele voltou a si, naquele evento que eu estava presente e que presenciei, nunca mais ele colocou um cigarro na boca, nunca mais ele ingeriu uma gota de álcool, nunca mais manteve relacionamento íntimo com a esposa, porque ele não sentia a necessidade. Está com a esposa até hoje, a esposa compreendeu. E a partir disso, quando ele voltou a si, ele era uma outra pessoa. Uma outra pessoa com visão, com a terceira visão, ele começou a ver coisas. E hoje, ele está numa cidade daqui do interior de Santa Catarina, dedicando-se, está aposentado por tempo de serviço, não em função disso, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e presta serviços para a população. Ele virou um doador, o tipo de serviço não importa, de assistencial. Então ele está feliz da vida, fissurado na sua questão. Isto é muito importante. Vamos ao texto, que eu já falei quase 15 minutos aqui no ar, e eu quero que você entenda um pouquinho mais, e nós vamos falar também, eu não vou falar só sobre o aspecto espiritual ou holístico da questão. Ao final do que eu trouxe para vocês, nós vamos passar também um texto de um psiquiatra, para você ver e para você não poder confundir. Então permita-me, dê-me licença de acompanhar e comentar com você o texto, que escrito fica muito melhor eu passar do que esse verbal de improviso.
A troca de essência é o processo através do qual um ser interdimensional troca com a entidade espiritual, astral ou não, associada a um corpo físico, já atuante em vida física, a ascendência sobre esse corpo físico, como eu expliquei no começo. O ser inicialmente atuante deixa o corpo físico para o ser interdimensional, que passa a atuar a partir de então. Alguns chamam esses seres de entrantes ou walk-ins. Entrantes ou walk-ins são seres que atingiram suficiente consciência do significado da vida, de maneira que conseguem preceder o processo de nascimento e infância, voltando diretamente à Terra em corpos adultos. A substituição pode acontecer a qualquer hora e sob qualquer circunstância. Muitos walk-ins, entrantes, optam por entrar durante uma experiência de quase morte, tipo um acidente, uma tentativa de suicídio, uma enfermidade grave ou simplesmente durante um sossegado interlúdio. Acidentes, às vezes seguidos por coma, respondem por um grande número de trocas de essência. A razão para este fato parece ser que a mente consciente, cujo trabalho é proteger o ser físico, torna-se inconsciente nessas ocasiões e a troca pode ser realizada sem a sua interferência. Os walk-ins, que são os entrantes, dedicam-se de forma quase obsessiva ao seu trabalho, serviço ou missão específica, e sua perspectiva tende a se tornar mais universal e humanitária. Muitas pessoas que hoje estão experienciando sentimentos de desorientação, parece que não sabem mais quem são, sentem-se pessoas diferentes, acham muito difícil se relacionarem com outras pessoas da mesma forma que estavam acostumadas. É um período de grande tumulto interior. Algumas pessoas estão se integrando a níveis novos, aspectos novos delas mesmas, e se permanecem estáticas e não avançam em sua expansão de consciência e entendimento, completando a integração do novo com o velho, então vem o conflito. Paciência e não alimentar nenhuma expectativa é a orientação para quem sente essas transformações. Expectativa significa estar trabalhando baseado na experiência de como as coisas eram no passado. Mas o passado se foi, e o passado nunca pode devolver as coisas como eram. As coisas nunca serão iguais novamente. E alimentando expectativas, estarão limitando também o maior potencial de como as coisas possam ser no futuro. Muitos de vocês estarão experienciando brevemente, ou talvez já o tenham feito, sentimentos de desorientação. Vocês sentirão que não sabem mais quem são vocês. Se sentirão pessoas diferentes. Vocês não reconhecerão mais as pessoas que estão ao seu redor. Vocês acharão muito difícil se relacionarem com elas da mesma forma que vocês estavam acostumados. Isto é porque, como vocês, eles foram introduzidos através de energias diferentes, ou na maioria de casos, por diferentes formas superiores deles mesmos. Pode ser um período de grande tumulto. É como se vocês pegassem um copo ou uma proveta, recipientes usados em laboratórios, de água e tentassem fundir com um elemento totalmente diferente, algo como misturar elementos com qualidades e propriedades bastante diferentes. Em outras palavras, vocês estarão derramando uma quantidade de óleo em cima da água. Muitos de vocês já viram e experimentaram os efeitos dessa experiência e sabem que o óleo e a água não se misturam facilmente. Se vocês colocarem a proveta em uma estante por alguns segundos e deixar ela estática, então verão que a água e o óleo se separam em duas faixas claramente definidas. Mas se vocês apanharem essa proveta e agitar, então vocês verão que se torna mais difícil distinguir a separação entre as duas faixas de óleo e água. E o que vocês veem são partículas de ambos os elementos contidas juntos no líquido em suspensão. E porque agora, com a maior dispersão do óleo dentro da água, fica mais difícil para as pessoas distinguirem um elemento do outro. De certo modo, isto é o que está acontecendo com alguns de vocês. Vocês estão se integrando a níveis novos, aspectos novos de vocês mesmos. E se vocês permanecem estáticos e não avançam em sua expansão de consciência e entendimento, completando a integração do novo com o velho, então vem o conflito. Alguns dias vocês estão como o óleo, e outros dias vocês são como a água, tornando muito difícil para as pessoas ao seu redor
terem um relacionamento tranquilo com vocês. Eles não sabem totalmente com quem eles estão lidando. Eles esperam estar falando com um elemento tranquilo que interage como a água, porque era isso que eles conheciam no passado e é isso que eles esperam estar vendo agora. Mas, ao invés disso, eles estão interagindo com uma pessoa completamente diferente. Se você gostou da analogia, podemos dizer que estão interagindo com óleo. Então, não sabem como entender isso. Eles não sabem o que esperar. Em primeiro lugar, vamos considerar a palavra esperar e não alimentar nenhuma expectativa. Expectativa significa estar trabalhando dentro de uma ideia pré-concebida de como as coisas devem ser, baseado na experiência de como as coisas eram no passado. Mas o passado se foi e o passado nunca pode devolver as coisas como eram. As coisas nunca serão iguais novamente. A quarta dimensão é a palavra para hoje. Vocês nunca experimentaram a quarta dimensão dentro dos seus corpos físicos. Vocês não sabem totalmente como deverá ser. Vocês não sabem o que esperar. Vocês já estão aprendendo como é ser um walk-in, um entrante, através de seu alter ego. Como vocês estão progredindo ao longo de seus caminhos espirituais, alguns milhões de vocês já experimentaram como é integrar as energias de suas mônadas, seu mais alto ego e aprenderem como viver na Terra nesse estado mais elevado de ser. Quando vocês fizerem isto, existirá o perigo de que seus mais baixos egos tentarem tomar o controle de vocês novamente. Isto fará com que vocês se sintam desorientados, refletindo seus aspectos mais baixos, de modo que as pessoas que estão ao redor de vocês e que já interagiram com vocês no passado poderão se perguntar: o que está acontecendo com essas pessoas na Terra? O ego delas está sumindo, elas estão ficando cabeçudas, elas estão tentando controlar todo mundo à sua volta e dizer-lhes o que fazer. Eles estão perdendo visão da meta e adquirindo uma ambição pessoal. Não permitam que isso aconteça com vocês. Para seu ego não perder o controle, vocês têm que compreender o seu papel. Mas agora, seus egos também estão pedindo para ser um entrante pelo seu alter ego. Então, apliquem a energia do amor. Antes da gente passar para o outro texto, deixa eu ver, parece que tem alguma pergunta. O Marino do Estreito aqui fala sobre nós, gostaria que você falasse do cinturão de fótons. O Marino, deixa eu falar no ar para você, cinturão de fótons não é o assunto de hoje. Eu me disponho, inclusive você acessa, vou pedir para colocar o rodapé, o nosso e-mail Vida Inteligente, que você já vai ver no rodapé do seu televisor. Contate-me por e-mail, que eu lhe falo muito e lhe passo muitos dados sobre o cinturão de fótons. Hoje o assunto é entrantes, então não cabe a gente falar. Mas obrigado pela sua audiência e eu te respondo por e-mail. Pois bem, você achou esquisito? Você entendeu alguma coisa de entrantes? Você conhece alguém que após um acidente, após um infarto, após uma operação cardíaca, pessoas que experienciaram a experiência Near Death Experience, experiência próxima da morte, você conheceu alguém? Com certeza. Esta pessoa que você conheceu, ela ficou diferente depois que ela voltou à vida novamente? Você saberia me dizer, ou saberia responder para você próprio, se essa pessoa é a mesma que você conhecia antes de acontecer isso? Dentro da minha experiência, que eu completei recentemente 55 anos de idade, eu presenciei muitas coisas. E como eu já disse em programas anteriores, a verdade é a de cada um. A verdade de cada um é aquela que ele próprio vivenciou, aquilo que ele viu com seus próprios olhos, aquilo que ele próprio sentiu. Então isso ele pode contar, porque é a experiência dele e é a verdade dele. E eu já vi muitos desses casos, tenho a convicção de que o fato existe e tem diversas explicações, como algumas que nós abordamos aqui, e esta que nós vamos finalizar a última parte do nosso programa de hoje,
onde nós vamos mostrar o lado da ciência também, porque não adianta nós ficarmos falando de espiritualismo, de religião, de crenças e nos abstermos da ciência, que é a base de tudo. A base de qualquer coisa, de qualquer crença, de qualquer estado de ser, é a ciência, ou seja, aquilo que o homem pôde provar através de estudos científicos, de provas físicas, embora a física quântica já está fazendo com que essa ideia do tátil, daquilo que a gente possa ver e enxergar, já é mais além e é cientificamente provável pela física quântica. Mas isso que eu acabei de dizer, se caísse na mão de um psiquiatra, o que ele diria? Oh, Eustáquio, o que você está me dizendo, eu tenho explicação. O que você disse para o seu telespectador, eu não assino embaixo, mas eu posso falar do meu lado científico, do meu lado profissional, daquilo que eu estudei e daquilo que a ciência sabe. Então, um grande amigo, que foi o médico do Raul Seixas, que hoje faria não sei quantos anos, alguém sabia que hoje é aniversário do Raul Seixas? Então, o maluco beleza. E esse médico, o Dr. Luciano Stanque Silva, de São Paulo, cujo Raul Seixas morreu em seus braços, que ele dava assistência para ele, e é muito meu amigo, me mandou uma explicação do lado científico do que pode ser o processo de entrância, não que não exista, mas para a gente não confundir entrante com transtorno de personalidade múltipla. Se o meu amigo, apresentador do Arquivo Psi Segunda-feira, César Grisa, estiver assistindo o meu programa hoje, vai se interessar bastante por isso que nós vamos ouvir. Em psiquiatria, chamamos de transtorno de personalidade múltipla, TPM, não é a feminina, a existência de 2 ou mais personalidades distintas dentro do mesmo indivíduo, cada uma dominante em determinado momento. O número médio de personalidades presentes num transtorno desse tipo é de 13, podendo ocorrer em agrupamentos ou em estados polifragmentados. Ela ocorre devido a um distúrbio ou uma alteração nas funções integrativas de identidade, memória ou consciência. É mais frequente em mulheres e estudos médicos atuais mostram que não é um fenômeno tão raro quanto antigamente se pensava. Sabemos que os fatores predisponentes estão associados a abuso quando criança, especificamente o incesto, estupro, prostituição infantil, bestialidade ou pornografia. Muitas vítimas alegam abuso em cultos, especialmente satânicos. A personalidade dominante determina o comportamento do indivíduo. Cada personalidade individual é complexa e integrada, com seus próprios padrões singulares de comportamento e relacionamento social. As personalidades podem mostrar diferentes respostas a testes psicológicos e medições fisiológicas. Podem também afirmar serem de uma diferente raça, idade, sexo do real hospedeiro. Uma personalidade pode ter consciência de uma outra, como pode também nem imaginar que isso esteja ocorrendo com ela. As personalidades podem travar um diálogo interno como as suas outras personalidades. Algumas personalidades podem ter nomes, outras não. Já vimos um monte de filmes, né, de pessoas que conseguem ter diversas personalidades que aparecem em outras horas. Isso é um estado psicótico. O aparecimento se dá no início da segunda infância, após severo trauma psicossocial. O curso do distúrbio tende a ser mais crônico que outros distúrbios, mas normalmente responde bem à terapia. É mais comum ocorrer em pessoas que foram submetidas a estados de persuasão coerciva, prolongada e intensa lavagem cerebral, doutrinação por seitas, cativos de terroristas, fanáticos. É considerado um transtorno psicótico e deve ser diferenciado da esquizofrenia, que ocorre normalmente em idade mais adulta. Então, caro telespectador, você viu o aspecto transcendental, podemos chamar assim, do processo de entrância, que não deve ser confundido com o processo de personalidade múltipla, que é uma doença
uma psicopatia da psiquiatria. Então cabe a você discernir sobre o que você ouviu, lembrando sempre que vale aquilo que você experienciou, aquilo que você sentiu, aquilo que você viu. A nossa obrigação aqui no Vida Inteligente é passar as informações para você, fazer com que você pesquise, veja, fazer com que você olhe. Ainda bem que me chamaram a atenção para a imagem, falei tanto que acabei esquecendo a imagem. Obrigado, meu amigo Doubleday, por isso que nós temos retaguarda aqui. Para a gente finalizar bem o programa, nós podemos ver aqui nessa imagem que nós trouxemos, e que volta a explicar que ela está distorcida porque é necessário, o padrão de televisão a gente tem que enquadrar dentro da tela. Mas aí está bem claro nessa imagem que você está vendo, como se dá esse processo da saída de uma pessoa para entrar e outra, vamos assim chamar, dentro do mesmo corpo. Então vem alguém, a pessoa está em coma, está dormindo, está deitada, está na rua. Nesse caso aqui nós mostramos uma pessoa dormindo que está passando para outro plano, vamos dizer, vai morrer na cama. Então você vê do lado esquerdo do seu monitor que uma pessoa está indo embora, ela está indo embora, venceu o contrato dela, está indo, ela vai então para uma câmara gravitacional, onde ela vai fazer, vamos dizer, um boas-vindas ou tchau, para quem está vindo assumir esse espaço dela, e vai para, seja lá para onde for, cada um dentro da sua crença, uns para o mundo espiritual, outros para o lado de Deus, outros para o paraíso, outros dentro das suas crenças, para onde cada um vai se alocar. Por outro lado, o outro ser que vem do universo, de algum lugar do universo, vem o caminho de cima, nós fizemos o caminho de baixo, a pessoa indo embora dessa vida, e a outra pessoa chegando, vem do universo, se encontra com aquele que está indo, e da qual vai tomar o seu corpo para continuar a sua tarefa, para iniciar a sua tarefa aqui na Terra num corpo adulto, vem para lá, sai um, volta outro, em qualquer situação, ou a pessoa ao acordar não é mais a mesma, ou a pessoa ao voltar a si, depois de uma experiência de quase morte, não é mais a mesma, e assim vai. Então fica documentado, quem quiser essa imagem depois, escreve para a gente lá no Vida Inteligente, vidainteligente@gmail.com, que nós mandamos essa imagem para você ter no seu acervo, para você entender. Como a gente gosta de cumprir o nosso horário, deixamos aqui o nosso cordial abraço. Qualquer dúvida, você escreva para nós. Teremos o maior prazer em responder para você. E por hoje é só. Até a semana e um grande abraço. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.